Band de Entrevista está de volta e esta semana a gente fala um pouco mais sobre aquilo que ficou convencionado como Revolução Constitucionalista de 32, que no último dia 9 completou 87 anos e, é claro, os reflexos disso para São Paulo, para o Brasil. A nossa convidada de hoje é a doutora em História do Brasil, professora da Unital, Maria Fátima de Mello Toledo. Professora, a gente falava no segmento anterior, eu queria continuar, que a senhora expusesse para os nossos telespectadores qual era o Brasil republicano e democrático da década de 20, que foi tomado por um ditador ou por um caudilho que tomou o poder que não foi pelo jeito democrático que se colocava na Constituição e que se eclodiu na Revolução Paulista de 32 na volta pela Constituição. Como é que era esse Brasil? O Brasil da Primeira República, né, existem alguns conceitos para definir que mostram claramente, né, o que era esse Brasil. Um dos conceitos ou termos que a gente usa para identificar o Brasil é a República dos Oligarcas, né? A República das Oligarquias, a República Excludente, né? Como muitos falam, né? Então isso era uma realidade, né? O domínio, a presença dessas oligarquias, né? No poder, na organização do país, como projeto de país e com uma grande exclusão da massa da população, né? Então tudo aquilo que a gente conhece hoje de projetos sociais, de um Estado, né, social, isso está totalmente ausente na Primeira República, né? A década de 20 ela é particularmente complexa, né? A década de 20, uma série de presidentes, né, e uma série de políticos e presidentes que se sucedem nos anos 10 e 20, vai levar a um descontentamento muito grande por parte da população urbana e rural, né? Então, a década de 20, pouco conhecida até, né, nas escolas, mais estudada na academia, ela é plena de levantes, né, dos operários, né, a começar já ainda nos anos 10, as greves de São Paulo marcaram São Paulo, 1917, né? Depois o movimento tenentista, que é da maior importância nos anos 20, né? Então o Brasil chega, o Brasil, especialmente os grandes centros, né? Não dá para a gente falar o Brasil também de maneira geral, mas especialmente os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, chegam ao final da década marcado por um contexto de conflitos muito intensos, né? Operários nas ruas, camponeses, né? no meio rural, e a questão dos tenentes, então, que ao longo da década de 22, 24 e 25, né? A coluna Prestes, em 25, vai marcar muito a presença deste grupo de militares, né, desses tenentes de baixa patente, que tem um perfil muito específico também, muitos são nascidos no Nordeste, numa região que ficou à margem totalmente, né, no século XX, né, do ponto de vista econômico, né, desde o Império já estava à margem, mas as oligarquias nordestinas ou nortistas, elas vão estar totalmente em declínio também, né? Então, o contexto de conflitos sociais, de movimentos sociais, é muito importante na década de 20. A esse contexto todo soma-se a crise de 29, né? Que é quase o fim do capitalismo, né? E, nesse sentido, é que o movimento de 30 vai ser importante no sentido de tentar romper com aquela ordem oligárquica que há décadas vinha se alternando entre São Paulo e Minas. Professora, muitas vezes na escola, quando a gente vai lá para começar a estudar, fala-se que a história brasileira é uma história pacífica, que na realidade não é. Né? Inclusive, nós, a partir de, vamos pegar esse um naco histórico, a partir do Revolta do Forte Copacabana, o movimento de São Paulo em 1924, que é a Guerra de São Paulo, que São Paulo foi bombardeada pelas forças legalistas, depois tem a Revolução de 30, tem 32, tem a Intentona em 35 e o Estado Novo em 37, para a gente pegar 20 anos por aí. Né? A história é mal contada por quê? Ou ela é contada de forma superficial por quê? Não, isso é bastante complexo, né? Essa pergunta é bastante complexa, porque uma coisa, né, como a gente já falou aqui, é o conhecimento acadêmico. Então, as pesquisas avançaram imensamente nos últimos 30 anos, né? Desde os anos 80, vários temas de um mesmo processo histórico são abordados, né?
isso nem sempre chega no conhecimento escolar, né? E aí uma série de questões, né? O livro didático, ele próprio, muitas vezes, é marcado por viés ideológico, né? E esse viés ideológico pode ser tanto do espectro à direita ou à esquerda, né? Não cabe aqui falar ideologia no sentido mais amplo. Então, nem tudo aquilo que é produzido vai entrar mesmo no projeto pedagógico, né? Então, há questões extremamente complexas entre aquele conhecimento que é produzido e aquilo que vai chegar nas escolas, vai estar presente nas faculdades, né, e de acesso ao público, né, muitas vezes não está acessível ao público, mesmo a não ser na forma de livros acadêmicos, que muitas vezes são teses difíceis de ler, o conhecimento vezes, fica específico, né? fica num grupo fechado, fica mais num grupo fechado. E para a população é um pouco vezes. romanceada. A Revolução de 32 Sim. pode-se dizer que é contada pelos paulistas hoje de uma forma um pouco romântica, professor? Eu acho que sim, com certeza. Apesar de ter muitos autores trabalhando em cima do tema também, né? Eu acho que pesquisas mais recentes, essa comparação entre o passado e o contemporâneo na história e na historiografia paulista, isso levou muitos a pesquisarem o tema, né? A história, ela avança sim, aliás, né? São questões colocadas no presente que fazem a gente voltar ao passado, né? Para investigar. Agora se colocou, olha, essa permanência, né, desse movimento paulista, vamos voltar e ver como é que foi isso, né? Então, o historiador, ele acaba vendo, a partir de questões contemporâneas, ele acaba vendo um outro cenário, um outro contexto, né? Mas, sem dúvida, a historiografia, a Revolução de 32, ela é um marco na formação da identidade paulista, né? Mesmo que a gente não lembre, as pessoas ainda perguntam, não, mas o 9 de julho, o que se comemora mesmo? Mas, na verdade, ela está presente, né, na formação da identidade paulista, né? E isto, e mais, outra data importante, que é 1954, que foi o 400 anos da fundação de São Paulo, que reforçou essa identidade paulista, bandeirante, né? O paulista forte também, né? Isso tudo acabaram sendo obstáculos para os historiadores pesquisarem a história, outros aspectos da história da Revolução de 32. Né? Então, durante muito tempo, o que foi escrito era uma história escrita por paulistas e que acabava, não digo romanceando, mas deixando muitas lacunas nessa história. E vamos falar um pouco mais dessa relação direta que se tem a Revolução de 32 com a região metropolitana. Nós vamos a mais um intervalo comercial. Banda Entrevista volta em instantes, não saia daí.